Primeiramente, né, o que a gente tem que ver aqui em São Tomás de Aquino é a questão da exterioridade. Por quê? Se a gente voltar para Santo Agostinho, o que a gente tinha? Santo Agostinho falava, né, que para a gente alcançar a verdade, a gente precisava se voltar para nós mesmos, mergulhar na nossa própria intimidade, porque aí lá dentro do nosso íntimo a gente encontraria a verdade, que aqui no contexto da Idade Média, né, que a verdade seria a mesma coisa que Deus, né? Para São Tomás de Aquino a gente tem uma situação diferente. Ele fala da questão da exterioridade. Como assim? Em São Tomás de Aquino você alcança a verdade por meio da observação do mundo. Por isso que está aqui escrito que o mundo seria o portador da verdade. Nesse sentido, porque a partir do momento que você contempla a natureza, contempla o cosmos, né, você vai perceber que existe uma organização muito grande, né? Cada coisinha está encaixadinha no seu lugar, cada coisa está organizada numa sintonia, numa harmonia absurda. Uma coisa extremamente complexa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito organizada, né? E aí a partir desse momento, né, segundo São Tomás de Aquino, você percebe que o mundo, a natureza, o cosmos não poderiam ter sido originadas dessa forma tão organizada, tão complexa, se ela tivesse sido se tudo tivesse sido originado do acaso, do caos, né? Então, a partir do momento que você contempla a realidade e reconhece a complexidade de tudo, mas ao mesmo tempo a ordem de tudo, que você percebe então que o mundo teria sido então criada, né, por uma inteligência que está por detrás de tudo, né? E aí vem a questão de Deus e tudo mais. Então, por isso que São Tomás de Aquino, né, fala dessa questão, né? Que a partir do momento que você contempla a realidade, contempla, né, o exterior, você vai se aproximar da verdade. Porque você aí vê que tudo é complexo, tudo é ordenado, e por conta disso, para ver essa organização toda, era necessário então um criador que gerou tudo, uma inteligência por detrás de tudo, né? No caso de São Tomás de Aquino, ele teve uma forte influência de Aristóteles, principalmente na questão das causas. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, né? E aqui, né, da mesma forma que lá, né, em Santo Agostinho, aqui a fé e a razão são coisas também conciliáveis, né? Então, por um lado, a razão ela vai reforçar e justificar a validade da fé, né? E por outro lado, a fé ela vai aprimorar e corrigir a racionalidade. Por quê? Porque da mesma forma que em Santo Agostinho, aqui também vai ser falado que a razão, ela apesar de ser muito boa, muito eficiente, ela é também imperfeita. Então ela vai precisar, né, de uma ajuda aí da fé, né? Então é uma coisa ajudando a outra. Razão reforçando e justificando que a fé é uma coisa válida, e a fé aprimorando e corrigindo as imperfeições da nossa racionalidade, do nosso intelecto, certo? E o objetivo de São Tomás de Aquino com a sua filosofia, com o seu pensamento, era converter os pagãos com argumentos racionais. Olha que coisa interessante, né? Então, São Tomás de Aquino curtia muito essa questão de comprovar, né? De argumentar com, no caso, o adversário, vamos dizer assim, né? Você tem os seus princípios, as suas ideias nas coisas que você acredita, né? E nessa questão de você chegar e comprovar que o que você pensa é verdadeiro. Não de você pegar e impor, você meter o louco, né? Bater na pessoa, né? Meter uma voadora nela, não. No caso de São Tomás de Aquino, ele curtia mais essa questão de os dois sentarem civilizadamente e racionalmente debater, né? E assim comprovar, né, que suas verdades estão corretas por meios racionais, né? E tudo mais. Então, São Tomás de Aquino ele era muito dessa questão
converter os pagãos, debatendo com eles e utilizando de argumentos racionais para isso, certo? E aí, então, por conta disso que a razão ela é muito usada aí para validar o cristianismo, justamente nesse contexto que eu havia falado, né, do debate, né? Então a razão era usada para validar aí o catolicismo, o cristianismo e tudo mais. E tanto que São Tomás de Aquino ele criou uma obra chamada Suma Teológica que tem justamente esse objetivo, né? E a Suma Teológica é uma coisa impressionante. A Suma Teológica criada por São Tomás de Aquino é um livro gigantesco, uma grossura, um negócio gigante assim, né? Tudo envolvendo, né, argumentos, né, sobre a questão da fé, razão e tudo mais, né? Tudo com, né, dentre outros objetivos, mas tendo também essa questão de ter vários argumentos organizados, né, nesse livro, que poderia ser utilizado aí para argumentar com os pagãos, para tentar, né, convencê-los de que, né, a verdade, o cristianismo são as coisas certas, né? Dentro desse contexto da Idade Média, com essas figuras aqui que a gente está trabalhando, né? Então, na Suma Teológica tem muito isso, né? Uma tentativa de validar o cristianismo, né? E uma tentativa racional de converter os pagãos por meio do debate, né? Então, até acho interessante assim, né? Que vocês tentam ver, né, um PDF ou até uma imagem, né, somente só para vocês verem como que é a Suma Teológica, porque realmente é um negócio gigante, é uma grossura de livro que é uma coisa assim que chega até a intimidar a gente, tipo, a gente fica pensando, pô, como que eu vou ler tudo isso aí, né? Só para vocês verem, né, o nível da coisa, né? E também, né, a razão principalmente aí ela era usada para provar a existência de Deus, né? Então, São Tomás de Aquino, dentro da Suma Teológica, ele vai buscar isso, né? Ele vai tentar comprovar, né, que Deus existe por meio dos argumentos racionais. Então, para São Tomás de Aquino, não tem essa coisa de, basta só você acreditar, né? Como que eu vou saber que Deus existe? Acreditando. Não, para São Tomás de Aquino, tem a questão de você sim comprovar racionalmente a existência de Deus, né? E essa tentativa racional dele de mostrar que Deus existe está dentro dessa questão aqui, né? Que é a teoria das 5 vias, né? Então a teoria das 5 vias é uma teoria que tem 5 partes, né? Por isso que é 5 vias. E o objetivo dessa teoria é comprovar a existência de Deus por meio de argumentos puramente racionais. Só racionalidade trabalhando, né? E aí ele vai argumentar, dentro dessa teoria das 5 vias, com bastante influência em Aristóteles. Como que isso vai se dar? Vamos ver agora.